Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Peço a Deus, peço ao Divino Espírito Santo de Deus, peço ao nosso Senhor Jesus Cristo para que ilumine essa leitura e ilumine também a mim que vou fazer a leitura, a vocês que estão ouvindo essa leitura e que possam fazer um excelente proveito da mesma. Eu vou ler para vocês agora 1 Coríntios, capítulo 12. O capítulo 12, ele fala acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. É muito importante esse versículo 4 e o 5. Entre todos, né? A Bíblia é maravilhosa. Continuando, versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Isso aqui, gente, é muito importante porque há pessoas que rebaixam o batismo de outras igrejas, de outros irmãos, e não é assim. Se fomos batizados com o Espírito Santo, fomos batizados e pronto. Não temos que ficar menosprezando a igreja do outro. Isso é da mesma forma que aqui está bem claro que Jesus é um só, Cristo é um só, Deus é um só, o Espírito Santo é um só.
Então, se falamos mal da igreja do nosso irmão, estamos falando mal de Deus também. Continuando, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Isso é muito importante. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Deus é maravilhoso e não nos deixa sozinhos. Bom, essa parte aqui, gente, é muito importante, porque está dizendo que, assim como o corpo, cada membro do nosso corpo depende um do outro para que o nosso corpo trabalhe como um todo, Deus também é assim. Ele precisa que um irmão tenha um dom de cura, que o outro tenha um dom de ser médico, que o outro tenha o dom de ser profeta, que o outro tenha o dom de ser advogado, que o outro tenha o dom de ser professor ou professora, e daí por diante, o outro tenha o dom de manter as ruas limpas.
Cada um faz a sua parte, todos nós formamos um só corpo. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os mistérios femininos. O dom da profecia. A Bíblia é rica em exemplos de mulheres que tinham ministério profético. A profetisa Miriam liderou as mulheres na comemoração da vitória do Senhor sobre o Egito. Débora era uma profetisa que atuava como juíza. E a profetisa Hulda era consultada em nome do rei. Outras mulheres do Antigo Testamento também tiveram ministérios proféticos. No Novo Testamento encontramos Ana e as 4 filhas do evangelista Filipe. Joel profetizou que tanto filhos quanto filhas profetizariam quando Deus derramasse seu espírito sobre toda a carne. Promessa citada por Pedro na ocasião do Pentecostes. Paulo encorajou as mulheres a exercitarem o dom da profecia e as instruiu a como fazê-lo nas reuniões públicas da igreja. A natureza da profecia mudou com o derramamento do Espírito de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, comissionados por Deus individualmente, deveriam ser condenados à morte caso deturpassem a mensagem de Deus ao povo. A profecia do Novo Testamento, por outro lado, foi um dom concedido a muitos cristãos e sua transmissão não tinha garantias de infalibilidade. Era necessário que fosse examinada, ponderada e avaliada pela liderança da igreja. No entanto, era considerada um dom valioso e necessário para a igreja e uma área de ministério efetivo para as mulheres. Pois é, aqui está mostrando claramente que desde o Antigo Testamento já tinham mulheres que tinham dons especiais, certo? E então não são só homens que podem estar à frente da igreja, à frente do ministério. Nós mulheres também. E temos uma grande responsabilidade, né? Bom, no capítulo 12, versículo 3, o título Senhor é um termo de respeito a pessoas de alta classe ou distinção. Eram também um único modo usado para se referir a Deus. Confessar a Jesus como Senhor é o mesmo que confessar a Jesus como Deus. Determina-se o Espírito de Deus guia alguém ou não pelo fato de a pessoa confessar ou não a Jesus como Senhor. No versículo 13, todos os crentes, independente de raça, classe social ou sexo, são batizados no corpo de Cristo e recebem o Espírito de Cristo. Isso não faz as diferenças sociais, culturais ou sexuais desaparecerem, mas as torna sem efeito quanto ao acesso das pessoas a Deus. Do versículo 20 ao 24, os coríntios consideravam alguns dons espirituais superiores a outros. Paulo afirmou que assim como o nosso corpo físico é constituído por partes que têm diferentes funções e finalidades, o corpo da igreja também apresenta variedade de dons entre seus membros. Além disso, ele afirmou que a aparência das partes do corpo é enganosa. Sua aparente fraqueza não possui relação direta com seu valor ou necessidade. Os órgãos internos escondidos não são atraentes, mas são mais essenciais à saúde que os externos e visíveis.
Da mesma forma, os órgãos sexuais menos honrosos recebem maior honra por serem cuidadosamente vestidos. Os membros do corpo da igreja aparentam ser fracos e menos dignos, recebem maior honra pela importância de sua função ou pela atenção especial que requerem. O Espírito de Deus, ele está presente desde o começo e é quem dá a vida do Espírito Santo para habitar permanentemente nos corações dos cristãos é registrada especificamente no Novo Testamento, coincidindo com o dia de Pentecostes, e é um cumprimento direto e parcial da profecia. Portanto, atribuir dons a mulheres do Antigo Testamento e do Novo Testamento que ministravam antes da vinda do Espírito em Pentecostes seria considerado inapropriado. Portanto, atribuir dons às mulheres do Antigo Testamento e do Novo Testamento que ministravam antes da vinda do Espírito em Pentecostes seria considerado inapropriado por alguns e difícil de definir por outros. Mesmo depois de Pentecostes, a possível referência a um dom é tão breve que torna impossível identificar a certeza da designação. Contudo, podemos nos inspirar pelas mulheres talentosas que vieram antes. Os dons espirituais não podem ser perseguidos ou possuídos, ao contrário, eles são divinamente concedidos, não para exaltar o espírito que os tem, mas para aumentar seus esforços no ministério. Os dons são derramados sobre mulheres e homens, porém, sem o requisito de que todos os dons se encontrem em um ou outro sexo. Por exemplo, há poucas evidências de que o dom do apostolado foi dado a uma mulher, como também não temos no texto exemplos claros de dons de cura e sinais dados a mulheres. Apesar de todos terem alguns dons, ou mais de um, ninguém tem todos os dons. Deus nunca concede um dom para ser usado em contradição à sua palavra, assim como o Espírito nunca leva alguém a exercer um dom que contradiz as Escrituras. Os dons concedidos soberanamente devem ser usados segundo os propósitos do Espírito Santo para a edificação da Igreja. No 12:31, os coríntios estavam preocupados com quem era mais sábio, mais espiritual, mais liberto ou mais importante. Por essa razão, eles desejavam ter o que consideravam o melhor dos dons espirituais, o falar em línguas. Paulo não os repreendeu por buscar o melhor, mas mostrou que a avaliação do valor das línguas estava errada. O melhor dom, ele explicou, não era o exterior, exibicionista, mas um dom como de profecia, que edificava toda a igreja. Paulo queria que eles usassem seus dons de um modo mais excelente, o modo do amor. Na verdade, o amor está acima de todos os ensinamentos de Cristo. Amor, caridade, amor, fé e caridade está acima de todos os ensinamentos cristãos. Queridos amigos, ficamos hoje por aqui. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.